Tov, Shalom, que significa boa noite em hebraico arcaico. Shalom, a paz, quando se entende em portuguesado, adulterado, transliterado. Yahweh, Yahweh, o eterno Criador, que seja convosco, com todos. Meus queridos, tem um pequeno estudo, dando continuidade no estudo, no levantamento acerca das iniciais legítimas, na qual o nome não se pode mudar, não se pode adulterar e não se pode transliterar. Quando você vai para qualquer cidade, qualquer país, para qualquer lugar do mundo, o nome é legítimo. Nome de pessoa e cidade é próprio. Assim fizeram com as escrituras, com o nome dos próprios de Yahushua, e o nome do Eterno e da cidade santa, ou seja, a cidade sagrada na história das escrituras. Eu vou ler um pedaço de um texto desse dicionário, na qual é dicionário estudo bíblico, aportuguesado pela João Ferreira de Almeida, ou seja, no qual chegou no conhecimento e entendimento para você, alguns textos, significado do nome primeiro Bíblia, conjunto de biblioteca do livro. O nome Bíblia vem do grego Biblos, nome da casca de um papiro do século XI antes de Cristo, né? Os primeiros a usar a palavra Bíblia para designar as escrituras sagradas foram os discípulos de Cristo. Vamos logo. Para começar, não estou desfazendo nem despoilando. Se você quer saber da história do Eterno e das coisas do Eterno e do povo, você tem que ir para a nação hebraica. Nação hebreia, Abraão, Adão, Éden. Não para o grego. Do grego não tem o que prestar e não tem o que tirar. Infelizmente, meu pessoal. Infelizmente, meus irmãos. Mas chegou para você essa ideologia e dessa forma. Não tem nada de grego, mas é desse jeito. Então eu vou explicar mais um pouco de alguns textos na qual está aqui falando, ok? Todos estes foram, nos mostram mais uma vez quanto a evoluir o processo de aprimoramento da Bíblia como um livro especial para a humanidade. Isto é, não significa que não devamos confiar na Bíblia, mas sim que precisamos cada vez mais aprofundar. Meu querido, não era Bíblia. O passo a passo, e se foi papiro, e se era papiro, em tabuleta, e na qual foi escrito através de Moisés, e daí veio parando, que se na qual um significado mais amplo, Torá, de fato inclui o conceito de lei, com maior posse de também o conceito de guiar, dirigir, instruir. O significado da palavra Bíblia vem do grego biblões, que significa uma reunião de vários livros, etimologicamente coleção de pequenos livros. No grego, biblos, folha de papiro preparado para escrita, a qual o rolo pequeno chamava-se de biblões. Biblos, no plural deste Bíblia, que passou a significar Bíblia como conhecimento. Então, meus queridos, eu quero dizer aqui, se no grego foi escrito isso, ou foi escrito esse termo, esse nome etimologicamente, então foi nação grega. Eles escreveram uma coisa, não chegaram para mim, para você, e disseram: você quer viver, a professar sua fé, ou sua ética, através da escritura sagrada. Sagrado significa puro, imaculado e incontaminável. Ou, mais correto, cópias das Sagradas Escrituras, que dá o nome de Bíblia, que já é cópia das Sagradas Escrituras, porque cópia das cópias. E no negócio dessa cópia de cópia, foi se perdendo a legitimidade, foi se fugindo, colocando culturas, tradição, adaptando o seu modo de vida, seu meio de vida e costumeiras, e tradições e cultura, e paganismo. Então cada um botou suas beldades, e aí foi o que aconteceu, e assim que tem chegado para nós. Mas se você tiver uma visão ampla e pedir sabedoria, discernimento e interpretação do Eterno, você vai entender que o nome do Eterno não se muda, não de pessoa, e nem da cidade na qual estão lá até hoje, e dos Yahushua, como você entende como profeta, transliterado, até hoje está e permanecerá. A palavra do Eterno não se muda, não, mas para facilitar o conhecimento para o jovem, para quem vai, o leitor. Não se pode mudar, porque o Eterno nunca errou na carta dele. Então quer dizer que a letra, a escrita, os textos, a composição que o Eterno copiou ou requis, escreveu divinamente, um sentimento, ele falhou? Nunca falhou. Então puras e legítimas e fiel, verdadeiras, justas são, e jamais o homem tem essa capacidade de dizer que tem que melhorar e tem que mudar. Porque quem entende o coração do homem é o Criador, mas quem entende
a legitimidade do Eterno é o mais pequeno dos pequenos homens, ou seja, aquele que busca sabedoria, entendimento e interpretação, porque fez-se mudando, e na qual uma vírgula, um iud e um j não se encontrará lá, ou seja, se arrancado, então já foi arrancado, já foi perdido. Meu querido, após aí vai ver alguns textos, alguns irmão etimologicamente, ele poliglota, fala mais de 5 idiomas, um judeu, ou seja, ele vem dizendo, explicando que não se pode mudar e não se pode transliterar com a legítima fiel ou nomes próprios permanecer, para onde se quer que vá se for, e não se pode traduzir na qual uma legítima, principalmente se refere a textos sagrados, textos originais, tem que permanecer, trazer o significado e permanecendo os nomes, os títulos e as legítimas, ok? Então, continue aqui assistindo nesse top de estudos textuais das Sagradas Escrituras originais hebraico-arcaico. Marcos Lima, curta meu canal e desde já fui. Shalom. Shalom, shalom. Eu sou Orochi Moshe Ben Shalom aqui da Beit Israelita Yeshua Rai, aqui do estado do Espírito Santo. Estou aqui com um chileno, descendente de Abraham, um israelita, Davi Pérez Zahem. Zahem é um tradutor de idiomas e está nos visitando, passou o Shabbat conosco. E eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui a Zahem, porque ele tem autoridade para falar sobre tradução, tem autoridade para falar sobre algumas regras que se usa por meio da tradução. Eu gostaria de me portar aqui como um interlocutor e fazer a pergunta que talvez você que está assistindo gostaria de fazer a Zahem. A primeira pergunta, Zahem, é qual o idioma santo, se é que exista, né, um idioma santo, usando já a parte já espiritual dele como um Yehudi, um judeu, um israelita, para falar um pouco também sobre a questão espiritual, tá certo? Shalom Aleichem. Bom, é muito bom estar contigo aqui. O Eterno é maravilhoso. Poder estar contigo é tremendo. Baruch Hashem. Existe sim um idioma santo escolhido pelo Eterno para que através deste idioma santo pudesse este idioma Kadosh pudesse ser feito fielmente cada uma de suas palavras. Porque antes de começar com a parte de tradução em si, há um versículo escrito pelo rei Davi em que diz que as palavras do Eterno, elas são tão puras e tão limpas e tão certas como algo que é feito com a prata, quando ela é purificada, que passa por um processo de 7 etapas para que a prata seja realmente purificada, que esteja certa. Então, cada palavra colocada no hebraico, ela é Kadosh. Então, como tradutor e intérprete, eu quero te dizer algo muito especial e algo que as pessoas têm que saber. Elas têm que ter este entendimento, principalmente com o idioma santo chamado hebraico. Isto foi feito em paleo-hebraico, logo foi transliterado e houve uma série de situações até chegar a nós hoje, porque há mais ou menos 120 anos atrás o idioma hebraico renasce novamente, né? Porque está a intenção de Hashem de poder dar a conhecer a verdadeira escritura, a verdadeira palavra e seus verdadeiros nomes, Kadosh. Amém. Uma pergunta em cima do tema. Nós podemos dizer que a Bíblia que nós temos em mãos, traduzida, já está aqui na língua portuguesa, nós podemos chamar essa Bíblia de Escritura Sagrada, ou Escritura Sagrada eram os papiros ali, os pergaminhos, onde os próprios autores da palavra, por inspiração de Hashem, escreviam. Porque eu vejo em cada Bíblia saindo revisada, traduzida, atualizada, corrigida. Bem, como algo sagrado pode passar por tanta correções, como se o Eterno errasse?
eu costumo dizer, eu quero que você confirme aqui, porque a palavra certa, talvez a frase certa, seria a tradução das Sagradas Escrituras, e não chamar de própria Sagrada Escritura, não é verdade? Faz sentido isso que eu estou afirmando aqui? Não, não existe nenhuma Bíblia que eu conheça pessoalmente, de todas as que eu pude dar uma pequena revisão, já que temos um sinnúmero de Bíblias em que há um sinnúmero de revisões e de traduções não legítimas. Nenhuma delas tem a legitimidade de uma Torá. Porque hoje nós podemos claramente ver e interpretar e traduzir algo de um original legítimo. Eu daria muito mais credibilidade, por quê? Porque ali guardam-se seus nomes Kadosh originais, seus nomes santos originais. É aquilo que o Eterno quer te dar a conhecer, para que você possa entender claramente quem é o Eterno e quais foram suas palavras santas. De maneira nenhuma, eu como tradutor, eu posso aceitar traduções, revisões que não provêm de uma legitimidade santa. Então, reafirmando, chamar a Bíblia que temos na mão de Escritura Sagrada é um pouco de prepotência, mas sim tradução das Sagradas Escrituras. Por quê? Quando você transfere qualquer livro, me explique isso. Eu escrevo um livro em inglês, uma pessoa traduz para o espanhol. É possível traduzir 100% de acordo com o pensamento daquele escritor em inglês? Ou se perde alguma coisa? Como que se faz, você que traduz idiomas? É possível traduzir 100%, sim. O entendimento, o sentimento, a posição, a característica, toda a sua forma de escrita, cautelosamente, palavra por palavra. Eu quero te lembrar algo muito especial. A palavra do Eterno foi escrita para um povo Kadosh, separado, santo, Israel. Logicamente que esta palavra foi escrita maravilhosamente para o entendimento do povo israelita e também para seu sentimento. Se eu faço esta tradução do paleo-hebraico e faço sua transliteração para o espanhol ou o português, eu tenho que dar esse sentimento que o povo de Israel sente com sua palavra. Essa presença tremendamente espiritual em cada uma de suas palavras. Então, Zahir, se a pessoa que traduz do hebraico para qualquer outro idioma não compreender a nação de Israel, é possível então traduzir 100%, mas é impossível quando a pessoa não conhece a cultura, não conhece o sentimento, como foi bem colocado. As palestras e nos estudos que realizamos, categórico, não. Eu não posso te estar dizendo e dar uma volta ao redor do mundo. Para o português, você tem que ter um grau de conhecimento muito forte. Você tem que entender cada passo do povo de Israel. Tem que saber quem é este povo e por que ele foi o povo escolhido. Baruch Hashem. Bom, eu quero apertar um pouco o cinto aqui. Eu teria várias perguntas, mas a segunda pergunta em especial que eu quero estar fazendo: as pronúncias nominais existentes na Bíblia estão corretas? Eu sempre sou, nas minhas palestras e nos estudos que realizamos, categórico. Não. Eu não posso te estar dizendo e dar uma volta ao redor do mundo para te explicar algo que é completamente ilógico. Meu nome é Davi,
Alferes. E esse será o nome que eu vou levar até a eternidade. No entendimento de tradutores e intérpretes através do mundo inteiro, há uma fidelidade que é feita com nossos estudos de ser fiel a uma tradução. E um dos pontos principais de tudo isto, que nomes próprios de pessoas não têm tradução. Para que tenhamos uma ideia, a definição da palavra nome, esta definição em português é caráter. Então, como regra primária de um tradutor, é a sua fidelidade nos nomes próprios de cada pessoa que está no escrito original legítimo de qualquer livro que seja. Mas se o nome da pessoa foi muito difícil para nós, você estiver traduzindo um livro de um russo e o nome dele for muito difícil de se pronunciar aqui em português, você pode aproximar de alguma fonética parecida aqui, ou você terá que traduzir o livro e deixar o nome dele, mesmo com a fonética russa transliterada para nós, o nome dele continua, ou você tenta melhorar para ficar uma forma mais comum aqui para nós, português, de língua portuguesa, né, que nós brasileiros? Bom, como tradutor oficial de um país chamado Chile, um tradutor em espanhol, português e inglês, eu posso te dizer claramente que isto de minha parte seria ilegítimo. Se o nome é difícil para pronunciar, hoje nós temos todo tipo de comunicações, de entendimento e de buscar uma forma de poder pronunciar esse sobrenome ou esse nome que tanto te traz dificuldade, né? Como alguns alunos, por exemplo, tinham dificuldade de pronunciar nomes que vêm com Jotas em espanhol, né? Jaime, Jara, Jarrillo. Então, a questão é de você fazer um tipo de prática com aquilo. Eu não posso te levar um nome por escrito, traduzido, e ao mesmo tempo levar algo em um som, para que você possa entender qual é a fonética desse nome. Mas eu tenho que manter a fidelidade. Eu não posso colocar algo parecido, algo cercano, ou algo que me parece que seria certo. Não. Amém, irmãos? Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que o nome não tem muita importância. Pelo que você me disse, então, se mudar o nome, e eu permanecer o texto todo fiel, mas mudar o nome, eu mudo o relato também? Completamente. Então, o que dizer desse nome que a gente sabe que é